Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Luiz Gustavo, professor de tópicos tributários, e mais uma vez eu estou aqui para trazer um assunto muito importante dentro da saga de todos os regimes tributários, Simples Nacional, lucro presumido, MEI. Vou falar sobre o lucro real, e eu tenho certeza que é um dos regimes que mais trazem dificuldades de entendimento, de legislação, de complexidade, de informações que são extremamente relevantes para a gente tratar. Então, nessa aula, primeiramente, eu quero passar os conceitos iniciais sobre o lucro real. Já é um assunto que tem uma alta demanda, alta curiosidade, e a gente vai estar trazendo um pouco mais sobre esse tema, explicando e com alguns conceitos. Então, a respeito do nosso vídeo lucro real, eu vou passar alguns conceitos iniciais que é preciso você saber sobre o lucro real, e a gente vai trabalhando mais adiante sobre questões práticas, verificando no quadro um cálculo para vocês sobre a questão do lucro real, as dificuldades que o lucro real tem, as peculiaridades do lucro real, que é necessário a gente estar sabendo. E geralmente o lucro real, as empresas de lucro real, qual que é a maior dificuldade? É justamente a contabilidade. Eu tenho certeza que o fator principal do regime tributário do lucro real se chama contabilidade. Se você tem uma contabilidade ajustada, correta, seguindo os preceitos e regras contábeis necessários, você vai ter uma contabilidade real. O próprio nome já diz contabilidade real, onde você vai encontrar o lucro real da sua empresa, e através do lucro real você vai pagar o seu imposto, os seus tributos federais, imposto de renda, contribuição social, tá pessoal? Seguindo esses preceitos básicos do lucro real, você vai fazer a sua contabilidade adequada e, consequentemente, apurar os seus impostos federais sobre esse regime. Então, iniciando alguns conceitos, primeiro estabelecer referente à regra tributária. O lucro real ele pode ser feito através do balanço anual, levantado até 31 de dezembro, e você pode fazer através do balancetes trimestrais. Ela está estabelecida pela Lei 9.430 de 96, e o lucro real ele é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões e compensações. Muito importante isso, tá? Existem dois conceitos de lucro. Existe o lucro contábil, que você vai apurar na sua DRE, e existe o lucro fiscal, que é o qual você vai estabelecer sobre isso as suas adições, exclusões e compensações. É muito importante a gente estabelecer isso. E Luiz, o que são essas adições, exclusões e compensações? São aquelas autorizadas pela lei do imposto de renda, conforme o artigo 6º do Decreto-Lei 1598 de 1967, e pela Instituição Normativa da Receita Federal 1700 de 2017, no seu artigo 61. Lucro líquido do período é a soma algébrica do lucro operacional, dos resultados não operacionais, do saldo da conta da correção monetária e das participações, e deverá ser determinado com as observâncias nos preceitos da lei comercial. Então, muito importante, pessoal,
você ter esse conceito inicial do lucro real para você estabelecer o seu lucro, para você aplicar a sua alíquota do imposto de renda da sua contribuição social. Lembrando que ali é o mesmo presumido, segue a regra do lucro presumido. Via de regra geral, 15% do imposto de renda e 9% da contribuição social. Sobre o lucro real, ainda tem aquela observação do imposto de renda, do adicional que também de 10%, para efeito de lucro real também você adiciona a questão dos 10% sobre o excedente. E como é que faz a opção disso? Você vai fazer a opção do lucro real através do seu código de recolhimento, através do DARF, e também informa nas suas obrigações acessórias, tipo SPED contribuições, SPED SF, SPED contábil. São obrigações acessórias que você vai informar também no seu regime tributário. Outra questão muito importante, você pode fazer a opção pelo regime de estimativa, tá? Você pode pagar a apuração do lucro real estimado mensal, gerar o DARF mensal, e puxar o referente de janeiro no calendário e puxar dentro do prazo legal. E quais são esses prazos legais? Janeiro você paga no último dia útil do mês de fevereiro e assim sucessivamente. Então você tem duas formas de pagamento. Você tem de maneira mensal ou você tem de maneira trimestral, tá? De maneira mensal é o estimado. Você pode fazer o balancete de ajustes mensais ou pode fechar o balancete anual, no qual você apura o seu lucro real, ou então balancetes trimestrais, que você apura o seu lucro real trimestral. Lembrando, no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março, se recolhe até 30 de abril, se assim, dia 30 de abril for o último dia útil, tá? E a questão da obrigatoriedade, muito importante falar isso, tá, pessoal? Obrigatoriedade, no seu artigo 14 da Lei 11.918, estão obrigados à apuração do lucro real às pessoas jurídicas, tá? Cuja receita bruta do ano calendário anterior seja superior a um limite de 78 milhões, tá? Então, quem teve um faturamento nos últimos 12 meses anteriores ao período do ano calendário, tá? Você vai ter uma obrigatoriedade à empresa de ser do lucro real, tá, pessoal? Então, se eu faturei no ano passado, 2021, 90 milhões, então eu não tenho como optar do simples, o lucro presumido eu tenho que ser do lucro real, tá, pessoal? Também atividades como bancos, empresas de investimentos, caixa econômica, sociedade de crédito e financiamento são obrigatoriamente regime do lucro real. De financiamento são obrigatoriamente ser de regime do lucro real. Empresas que tiveram lucros e rendimentos de ganhos de capitais oriundos do exterior são obrigatórios o lucro real. Enfim, existem algumas regras específicas relacionadas à questão da obrigatoriedade, ou seja, não pode optar por outro regime tributário, tá? Outro fator importantíssimo, pessoal, do lucro real. Outro fator importantíssimo, tá, pessoal, no lucro real é a questão do PIS/COFINS. Esse assunto já foi abordado diversas vezes durante o curso, e a questão do comparativo do lucro real com a empresa do lucro presumido com a empresa do lucro real. Vamos lá. A questão do PIS/COFINS existe, via de regra geral, se você for do lucro real, você vai apurar
o seu PIS/COFINS na modalidade não cumulativo, tá, pessoal? O que não é não cumulatividade? Você tem que identificar aquilo que você pode utilizar através dos seus créditos, tá? Por exemplo, eu sou uma empresa que revende mercadorias, compro mercadorias para revender. Quando eu estou comprando a mercadoria, aquela mercadoria que eu comprei oriunda de um outro fornecedor de outro estado vai me gerar um crédito de PIS/COFINS. Regra geral, só lembrando vocês, a alíquota do PIS para lucro real é 1,65 e para COFINS é 7,56, tá? Então a alíquota do PIS é 1,65 e para COFINS é 7,56. Isso são alíquotas específicas do lucro real na modalidade não cumulativa, tá, pessoal? É importante a gente identificar isso para vocês seguirem essas regras, esses preceitos, mas na continuação do vídeo sobre o lucro real, eu vou tratar principalmente sobre a razão contábil. Vou trazer alguns exemplos sobre o ajuste que você tem que realizar para aquilo que você tem que adicionar, excluir, a diferenciação do lucro contábil para o lucro fiscal, porque é importante você entender para encontrar o seu lucro real, fazer a sua contabilidade, fazer aquilo que você pode contabilizar para deduzir do seu lucro. Vou dar só um exemplo para você identificar isso. Digamos, se você fez a sua contabilidade primeiro trimestre de 2018, fechou o balancete no seu lucro real, no seu lucro contábil, na verdade, deu R$1.000, e dentro desses R$1.000 você pagou uma multa de trânsito de 200 e contabilizou como despesa, certo? Mas multa de trânsito, ela não é despesa dedutível para efeito de lucro fiscal. Ela pode ser contabilizada para efeito de lucro contábil. Você contabilizou, colocou como uma despesa que você pagou, saiu do seu caixa, está no seu livro diário, no seu livro razão, mas para efeito de lucro fiscal, para você aplicar a alíquota do imposto de renda e contribuição social, não é uma despesa dedutível. Então essa multa de R$200 você vai adicionar no seu lucro. Então a tua base de cálculo, em vez de ser R$1.000, agora vai ser 1.200, certo? Porque você contabilizou anteriormente essa multa de trânsito. Então, o exemplo que eu vou, logicamente, tratar com mais detalhes no quadro para vocês sobre o lucro real, para a gente tratar um pouquinho sobre isso, tá, pessoal? Espero trazer um pouco mais sobre o lucro real na continuação do nosso vídeo, que eu agora vou mostrar um pouquinho mais a fundo da teoria. Eu sei que é um regime tributário com mais complexidade, que exige um cuidado muito grande para que você entenda muito mais esse regime, tá? Dando continuidade à nossa apresentação, tá? Eu vou trazer para vocês aqui, de uma forma bem visual, para estar ajudando vocês. Dando continuidade à nossa apresentação, tá? Eu vou trazer para vocês aqui, de uma forma bem visual, para estar ajudando vocês a identificar o que a gente trouxe no começo, do que foi dito anteriormente, tá? O conceito do lucro real é que ele é o lucro líquido do período da apuração antes da provisão do imposto de renda, ajustado pela adição, exclusão e compensação prescritas ou autorizado pela legislação e regulamento do imposto de renda. Já o resultado ajustado é o lucro líquido do período de apuração antes da provisão para contribuição social,
ajustado também pela adição, exclusão e compensação prescritas, autorizado pela legislação da contribuição social, como já foi dito anteriormente, tá? Esse é o artigo 61 da Instrução Normativa, número 1700 de 2017. O outro conceito, um dos outros conceitos, que serão adicionados ao lucro líquido do exercício os custos, as despesas, os encargos, as perdas, as provisões, as participações e qualquer outro valor deduzido na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação, não seja dedutíveis na determinação do lucro real ou do resultado ajustado. Os resultados, os rendimentos, as receitas e qualquer outros valores não incluídos na apuração do lucro líquido que devem ser computados, tá? Aqui na LALER, faz parte do LALER, no lucro líquido contábil antes do imposto de renda, a gente tem as adições, né? Deduzimos as exclusões, de acordo com a normativa, e aí a gente vai ter o nosso lucro ajustado. E quando compensado, a gente pode usar as compensações de até 30% do valor do prejuízo, que no caso tudo depois vai ser igual ao lucro real. O outro conceito que a gente tem é que poderão ser excluídos do lucro líquido do exercício os valores cujas deduções sejam autorizadas pela legislação e que não tenham sido computados na apuração do lucro líquido do período de apuração, tá? Os resultados, os rendimentos, as receitas e qualquer outro valor incluído na apuração do lucro líquido que não sejam computados no lucro real ou no resultado ajustado, e os prejuízos do exercício anterior, conforme o artigo 203 e 208 das Instruções Normativas número 1700 de 2017. Foi o que eu falei até os 30% ali no slide anterior. Obrigação ao lucro real. Quem que é obrigado a aderir ao lucro real, né? A gente também já tratou anteriormente, mas vamos reforçar aqui agora. Estão obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real as pessoas jurídicas que auferiram receita total no ano calendário anterior mais de 78 milhões ou de 6,5 milhões multiplicado pelo número de meses de atividade no período, tá? Quando menor de 12 meses, é praticamente uma prorata. Cujas atividades sejam de bancos comerciais de investimento, agência de fomento, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento, valores mobiliários e câmbio, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, entidades de previdência privada aberta, dentre outros, tá? Aqui na continuação da obrigação do lucro real, na obrigação do lucro real, que é autorizado pela legislação tributária, usufrui de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto, que no decorrer do ano calendário tem efetuado pagamento mensal pelo regime de estimativa na forma prevista do artigo 33 e 34 da Instrução Normativa 1700, que exploram as atividades de prestação cumulativa e contínua dos serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e risco, administração de contas a pagar e receber e factoring. Na obrigação do lucro real, aplica-se também para a sociedade de propósito específico constituída por microempresa ou empresa de pequeno porte para realizar negócios de compra, venda de bens e serviços para mercados nacionais e internacionais, que é a Lei Complementar 123 de 2006, no artigo 56, capítulo 2, inciso 4º. E pessoas jurídicas que imitações e que se enquadram no artigo 16 dos seus incisos da Lei 3.043 de 2014 e Lei número
artigo 16, capítulo 2. Agora, falando um pouco sobre a apuração trimestral. As pessoas jurídicas sujeitas à tributação com base no lucro real poderão apurar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido com base de apuração trimestral, tá? Aqui na apuração trimestral, a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social será o resultado do lucro ou prejuízo que seja apurado trimestralmente antes da provisão para pagamento do imposto de renda e contribuição social, ajustado no valor pela adição, exclusão e compensação. As apurações das bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, com base nas operações realizadas, são feitas nos seguintes períodos. Durante o período de 1º de janeiro a 31 de março, de 1º de abril a 30 de junho, entre 1º de julho e 30 de setembro, e 1º de outubro a 31 de dezembro. Aqui na tributação, a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, que incidirá sobre a base de cálculo, é 15%, tá? De acordo com a Instrução Normativa 1700 de 2017, artigo 29. Entretanto, essa parcela que exceder o valor resultante da multiplicação de 20 mil reais pelo número de meses do respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência adicional de imposto de renda à alíquota de 10%. A alíquota de contribuição social e lucro líquido varia entre 9% a 20%, entre 9% a 20% conforme a atividade exercida, de acordo com o artigo 30 da Instrução Normativa de número 1700 de 2017, tá? Vou trazer um exemplo aqui, a gente já falou anteriormente, mas esse aqui está mais completinho e a gente vai conseguir visualizar melhor. Exemplo, a gente tem uma empresa, temos uma empresa prestadora de serviço que teve uma receita bruta trimestral de R$500 mil e um lucro trimestral apurado em R$300 mil, tá? Primeiro, vamos multiplicar o seu lucro líquido pela alíquota de 15%. A gente faz os 300 mil vezes 15%, que é igual a 45 mil. Essa empresa teve um lucro trimestral que ultrapassou em 60 mil, a média de 20 mil por mês, tá? Portanto, será necessário recolher um adicional. Aí, como que faz? Faz a base de cálculo, que é o valor do lucro trimestral apurado, de 300 mil, menos os 60 mil que ultrapassou, vai dar 240 mil, correto? O imposto de renda adicional é 240 vezes os 10%, que é a alíquota, como já foi dito, que sai em 24 mil. Nesse total, a empresa deve recolher 69 mil de imposto de renda por pessoa jurídica, né? Aí a tributação. Continuar com essa empresa, o exemplo continua aqui. Multiplicar o seu lucro líquido pela alíquota de 9%, que a gente vai ter a nossa contribuição social ali, que vai dar 27 mil. Para as instituições financeiras, seguros privados e capitalização, a alíquota é de 15%. O prazo para recolhimento. O prazo para recolhimento trimestral será até o último dia útil do mês subsequente ao encerramento do período de apuração, tá? O período de apuração encerrados entre 1 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 30 de dezembro. A opção da pessoa jurídica pagar o imposto dividido em até 3 cotas mensais iguais e sucessivas, vencíveis até o último dos 3 meses subsequentes, porém as cotas do imposto serão acrescidas de juros equivalente à taxa Selic. Salientando que a primeira cota, a cota única, quando paga até o vencimento, não sofrerá acréscimo. Aqui a gente tem uma guia, tá? Um DARF, no caso, que é emitido para o pagamento. Apuração anual com estimativa mensal. A pessoa jurídica ela poderá pagar o imposto de renda mensalmente, determinado sobre a base de cálculo estimada
opcionalmente, tá? A base de cálculo será apurada anualmente em 31 de dezembro, ajustada no valor pela adição, exclusão e compensação. O percentual a ser aplicado pelo imposto de renda será conforme a regra do lucro presumido, ou seja, de acordo com a atividade exercida pela pessoa jurídica. A alíquota do imposto de renda será de 15%, com sujeição à incidência de adicionais alíquota de 10% para a contribuição social. O percentual a ser aplicado será de 12% a 32%, conforme visto anteriormente, tá? Esse aqui é o artigo 33 da Instrução Normativa 1700. E na apuração anual, o prazo para recolhimento mensal será de janeiro a dezembro de cada ano calendário, com base na estimativa que deverá ser pago até o último dia útil do mês subsequente. Poderá haver a redução do pagamento mensal de imposto e da contribuição social com base em balanço ou balancete intermediário, por ter apurado lucro real ou base de cálculo positiva da contribuição social menor do que a calculada, com base na receita bruta e acréscimo. Pode haver a suspensão do pagamento mensal do imposto e da contribuição com base no balanço ou balancete intermediário, por ter apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativo na contribuição social. A opção pelo pagamento trimestral ou pelo pagamento por estimativa do imposto de renda da contribuição social será irretratável para todo o ano calendário, ou seja, não poderá ser alterado durante o ano da opção. O ICMS. O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, é de competência estadual e deve ser pago pelas empresas sobre a operação de circulação de mercadorias e serviços específicos. Particularidades do ICMS deve ser constado na legislação do Estado em que a empresa está localizada. O ICMS é igual ao faturamento menos os créditos de compra vezes a alíquota. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, é um tributo de competência municipal que incide sobre o faturamento bruto das empresas prestadoras de serviço. Sendo assim, a empresa que optam pelo lucro real devem fazer uma consulta no município para descobrir a alíquota a ser utilizada, que varia de 2% a 5%, dependendo do município. O cálculo do ISS seria o faturamento vezes a alíquota, e atualmente no município de Uberlândia o ISS está cotado em 2%, dependendo da atividade também. PIS e COFINS. No lucro real, o PIS, que é o Programa de Integração Social, e o COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, não são cumulativos. Portanto, seguem as seguintes alíquotas. PIS não cumulativo, a alíquota de 1,65%, aplicada sobre a receita bruta mensal, e o COFINS não cumulativo, uma alíquota de 7,6%, aplicada sobre a receita bruta mensal. As obrigações acessórias, tá? As obrigações acessórias que impactam são os livros comerciais e livros fiscais, a DAP, que é a Declaração de Apuração e Informação do ICMS, o EFD, ICMS e IPI, que é a Escrituração Fiscal Digital, o DCTF, que é a Declaração de Débitos Tributários Federais, o EFD, Contribuições, CFIP, GFIP, o ECD, que é Escrituração Contábil Digital, o ECR, Escrituração Contábil Fiscal, e o DIRF, que é a Declaração de Impostos sobre a Renda Retida na Fonte. Uma tremenda sopa de letrinhas, né? Como todo bom brasileiro gosta. Algumas vantagens e desvantagens do lucro real. O prejuízo pode ser compensado até 30% nos meses seguintes.
O segundo que a gente tem aqui seria a possibilidade de não pagar imposto, uma estimativa anual, né? O terceiro seria o crédito de PIS e COFINS, como eu falei anteriormente. Também temos os benefícios fiscais, e essas aí seriam as vantagens. Agora, algumas das desvantagens seriam o maior rigor contábil pelas regras tributárias, no caso de ajustes fiscais, maior burocracia conforme exigências da legislação comercial, e um outro seria a alíquota do PIS e COFINS mais elevadas, especialmente onerosas para as empresas de serviços que têm poucos créditos das referidas contribuições. Eu gostaria de estar agradecendo pela atenção de todos. Espero que tenham gostado do trabalho. Muito obrigado.